Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Monsanto, otorrinolaringologista, e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre infecções de ouvido. Se você gosta do conteúdo desse canal, inscreva-se e também clica no sininho para receber as notificações. Lembrando sempre que o conteúdo desse canal tem fins meramente educativos e não representa qualquer indicação de tratamento. Em dúvida, sempre consulte seu otorrinolaringologista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre otite média aguda. A palavra otite ela vem do grego otos, que significa ouvido, e ite, que significa inflamação. Para mostrar brevemente, a orelha é composta de 3 porções. A orelha externa, que é composta pelo pavilhão auditivo, e pelo canal do ouvido, que é um canal cilíndrico, e ele vai terminar na parte mais interna, no tímpano, que é uma membrana bem fininha que separa essa parte de fora da parte de dentro. A parte atrás do tímpano ela é repleta de ar, e existem 3 ossinhos bem pequenos que fazem a transmissão do som, que é representada pela vibração da membrana timpânica até a parte mais interna da orelha. E também a orelha interna, que é onde fica a cóclea, que é o órgão da audição, e o vestíbulo, também popularmente conhecido como labirinto, que é uma das estruturas relacionadas à manutenção do equilíbrio. Então, quando a gente fala de otite média, a gente está falando sobre as infecções que afetam essa parte do meio da orelha, que é a orelha média, que está circulado nessa figura da imagem. Eu não vou falar hoje sobre as infecções da parte externa da orelha, nem do acúmulo de secreções na parte de dentro do ouvido, mas eu vou gravar outros vídeos falando sobre isso no futuro. A otite média é uma doença bastante frequente na população, sendo a mais frequente infecção bacteriana nas crianças. Ela é um dos principais motivos que leva a visitas ao pediatra e também uma das razões mais frequentes que gera a prescrição de antibióticos. No mundo, mais de 80% das crianças vão ter pelo menos uma otite antes dos 3 anos e 40% vão ter 6 ou mais dessas infecções antes dos 7 anos de idade. Essas infecções costumam ser mais frequentes nas crianças porque o sistema de drenagem das secreções de dentro do ouvido, que a gente chama de tuba auditiva, ainda não é muito bem desenvolvido, e o acúmulo de secreção pode ser um dos fatores que gera o aparecimento dessas infecções bacterianas mais agudas. A otite média normalmente advém de uma infecção, que pode ser viral ou bacteriana, e ela usualmente acontece na sequência de uma infecção viral, como por exemplo um resfriado. Ou seja, um quadro inicialmente bastante inespecífico, como coriza, nariz trancado e dores no corpo, elas podem evoluir para uma otite média. Existem também diversos fatores que aumentam o risco de você ter infecções de ouvido de forma recorrente, e elas incluem as malformações do palato, como a fenda palatina, alergias, imunodeficiências, infecções virais, aumento do tamanho das adenoides e também o refluxo que eu já citei no vídeo anterior. Outros fatores, como exposição a cigarro, ir à creche, uso de chupetas, mamar na mamadeira e também mamar na posição deitada, também aumentam o risco de você desenvolver otite média. Em compensação, o aleitamento materno ele é um fator protetor ao seu filho para ele não ter otite. De qualquer forma, mesmo se todos esses fatores forem controlados, ainda assim o principal fator que leva a essas infecções de repetição são fatores genéticos, ou seja, mesmo que você consiga controlar tudo, ainda algumas crianças ou adultos vão ter infecções mais frequentes. Os sintomas mais comuns da otite incluem dor no ouvido, febre, sensação de ouvido tapado, em alguns casos, zumbido e tontura. Em crianças, às vezes é um pouco mais difícil de definir o quadro, e muitas vezes o único sinal de infecção pode ser somente uma febre e outros sinais inespecíficos, como dificuldade para dormir, choro mais intenso, puxar ou cutucar a orelha, sonolência, perda do apetite e também baixa responsividade a sons. Caso você perceba algum desses sinais, é importante você ir ou você levar o seu filho a um médico, de preferência especialista, para fazer exame clínico e definir qual é o tratamento mais adequado para o seu caso. E o diagnóstico da infecção de ouvido, normalmente ele é bastante simples. Os sintomas de otite eles são bastante característicos e o exame físico, por meio da avaliação do tímpano, usando aquele aparelho que você conhece, que permite olhar lá dentro do canal do ouvido, mostra alterações bastante claras da infecção, como você pode ver na figura abaixo. Então, um tímpano normal, ele é translúcido, você consegue ver através dele. Ele parece como se fosse uma pele bem fininha mesmo. No caso da infecção aguda de ouvido, dá pra ver que o tímpano está bastante inflamado, ele está como se tivesse cheio de líquido, cheio de pus atrás dele. Então esses sinais são bastante característicos de otite média aguda. Normalmente, nenhum exame adicional é necessário. Porém, se o seu otorrinolaringologista suspeitar de alguma outra possibilidade ou de alguma complicação, outros exames como a audiometria e a tomografia podem ajudar. No tratamento da otite, uma coisa importante a se considerar é que nem sempre os antibióticos são necessários para realmente melhorar a otite. De acordo com o Manual da Academia Americana de Otorrinolaringologia,
A otite média aguda ela tem uma chance de mais de 80% de cura espontânea, sendo que os antibióticos e anti-inflamatórios, na maior parte das vezes, não mudam o resultado da sequência da infecção. E pior, os antibióticos eles também se associam a vários efeitos colaterais, como por exemplo diarreia e alergias. Porém, em alguns casos mais específicos, principalmente quando a doença é um pouco mais severa ou em crianças muito pequenas, o antibiótico ele pode ou deve ser prescrito de uma forma mais inicial. Então é exatamente por isso, se você acha ou acredita que você ou seu filho possa ter uma infecção de ouvido, é muito importante você procurar o seu médico para ele definir qual que vai ser a melhor sequência de tratamento. Em uma minoria dos casos, a otite média também pode levar a algumas complicações mais graves, como por exemplo a formação de abscessos e também meningite, que demandam um tratamento mais intensivo, normalmente sob internação. Em alguns casos, até cirurgia para drenar esse pus é necessária. E mesmo em casos menos graves, algumas complicações podem acontecer também. E essas complicações, elas acontecem principalmente nas pessoas que têm muitas infecções ou infecções de uma forma mais repetida. E essas complicações incluem a perfuração de tímpano e também a perda auditiva ou zumbido crônico. Ou seja, você tendo um episódio único ou otites médias de repetição, é importante que você procure o seu otorrinolaringologista para fazer o segmento e o tratamento adequado. E era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a sanar algumas das suas dúvidas. E como eu falei anteriormente, se você gosta do conteúdo desse canal, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Muito obrigado e até a próxima!